Olá, meu nome é Douglas, sou engenheiro de segurança do trabalho da Clínica Inovace. Hoje nós vamos falar do módulo 6, Situação de Emergência. Este módulo aborda as ações necessárias para lidar com situações inesperadas no trânsito, como acidentes, problemas mecânicos ou condições climáticas adversas. Aprenderemos a como reagir com calma, segurança e tomar decisões estratégicas para minimizar os riscos. Vamos lá? Frenagem de emergência. Aprender técnicas de frenagem de emergência é crucial para evitar graves acidentes. Ensinaremos técnicas de frenagem controlada em veículos com ABS e sem ABS, mostrando cenários onde essa habilidade é fundamental. Pane mecânica. Parar em local seguro. Se o veículo apresentar uma pane, é fundamental parar em local seguro e longe do tráfego. Se o seu veículo apresentar uma pane mecânica durante o trajeto, durante uma viagem, observe atentamente o local aonde você está parando. Uma parada em um local indevido pode gerar acidentes. Sinalizar o veículo. Utilize o triângulo de segurança e acione o pisca-alerta para alertar outros motoristas sobre a situação de emergência. Vamos ver agora em um vídeo Agora vamos ver um vídeo onde o condutor fez uma parada em um local inseguro e isso provocou um acidente. Logo em seguida, nós vamos ver outro vídeo onde o condutor observou o local de parada, parou em local seguro e fez todo o procedimento correto, com o triângulo e o pisca-alerta. Você está no meio do maior trânsito e de repente seu carro dá uma pane e para, te deixando numa situação de alto risco. O que você faria? Nesse vídeo eu vou explicar todos os passos para você fazer a coisa certa, evitar ser multado e não provocar acidentes. Tem muita gente tomando multa por ter agido errado quando o seu veículo ficou imobilizado na via e ainda colocando pessoas em risco, além de si próprio. Infelizmente, a maioria dos motoristas não sabe que as normas de trânsito e a direção defensiva falam a respeito disso. Então, se liga nessas 6 dicas que eu vou dar nesse vídeo e fique comigo até o final, onde eu vou mostrar uma situação onde ocorreram 3 acidentes sucessivos no mesmo local por falta de sinalização adequada. Ah, e não deixe de se inscrever. E se quiser ser notificado sobre os novos vídeos que a gente posta, é só clicar nesse sininho aqui. No vídeo passado, eu mostrei 2 situações de acidentes com veículos parados às margens da pista. Um estava na faixa de integração, aguardando para entrar noutra via.
e o outro estava no acostamento mesmo, certamente por uma pane ou algum problema com o veículo. O vídeo teve alguns milhares de visualizações e muitos comentários. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de pessoas dizendo que a culpa foi daqueles veículos que jogaram para o acostamento e pegou aqueles que estavam parados. Com tantos comentários de pessoas querendo dizer quem é que estava errado, eu percebi que a mensagem que eu quis passar não ficou clara. O que eu quis mostrar para vocês é que ficar dentro ou junto a um veículo parado à margem de uma autoestrada não é uma boa ideia. Pouco importa quem está certo ou errado. O que interessa é você e sua família saírem ilesos, de preferência sem nenhum arranhão. Ficamos combinados assim? Então, vamos às dicas. Se você estiver viajando e precisar parar para uma criança fazer um xixi, por exemplo, pare fora da pista, uma entrada de roça ou numa área de escape. Mas é criança, tá, gente? Você, bitelão, você, bitelona, pode muito bem esperar chegar no local adequado para você fazer as suas necessidades, né? Ficar no acostamento, além de perigoso, é infração de trânsito com multa de R$ 88,00 e 3 pontos na CNH. Mas se o motivo da imobilização foi uma pane, a primeira coisa a se fazer é ligar o pisca-alerta. Importante saber que se essa pane for por falta de combustível, você pode levar uma multa de R$ 130,00 e 4 pontos na CNH. Se as pessoas permanecerem dentro do carro, ou atrás, ou na frente, elas estarão correndo um grande risco. Pode vir algum veículo em alta velocidade, não conseguir frear e atingir ali as pessoas que estão dentro ou ao redor do veículo, fazendo então várias vítimas. Por isso, imediatamente peça que todas as pessoas saiam do carro e aguardem fora da pista, em local seguro. Sair pelo lado da margem da via, claro, né? O próximo passo é sinalizar a via. Comece pelo triângulo de segurança do seu veículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30. Viu aí? 30 metros é o que a norma determina. Por isso eu contei 30 passos, que para quem tem uma passada larga igual eu, equivale a mais ou menos a mesma distância. Perceba que eu estou a uma distância relativamente longe do carro. Apesar disso, o que a gente mais vê no trânsito são pessoas colocando o triângulo a 2 ou 3 passos do carro. A ideia da sinalização com o triângulo é avisar para os outros que tem um veículo na pista. Se você colocar o triângulo junto ao carro, não vai adiantar nada, afinal, quando o motorista que vem ver o triângulo, ele já vai ter visto o seu carro. Deixar de colocar o triângulo ou colocá-lo de forma incorreta é infração de trânsito, com multa de R$ 195,00 e 5 pontos na CNH. Mas só o triângulo não é suficiente. Existe uma regulamentação de segurança que sugere a colocação de arbustos numa extensão proporcional à velocidade máxima permitida para aquela via. Por exemplo, se a velocidade máxima da via for 80 km por hora, espalhe arbustos numa distância de 80 metros ou 80 passos. Se a velocidade da via for 100 km por hora, espalhe arbustos numa distância ou extensão de 100 metros ou 100 passos, e assim sucessivamente. E se a via for de mão dupla, espalhe arbustos nos dois sentidos, respeitando a mesma regra de relação velocidade-distância. Mas não se esqueça de retirar os arbustos depois. Deixar esses arbustos na pista é infração de trânsito com multa de R$ 195,00 e 4 pontos na CNH. Chame um guincho para retirar o seu veículo da pista. Não faça e nem permita que sejam feitos reparos no seu veículo na via, a menos que não tenha como removê-lo, claro. Além do risco, isso também é uma infração de trânsito com multa de R$ 195,00 e 5 pontos no prontuário. Com todas essas dicas, eu acredito que você vai diminuir muito as chances de se envolver em situações perigosas, além de evitar multas, claro. Como podemos observar no primeiro vídeo, o condutor do veículo não observou o local onde estava parando. Isso fez com que outro veículo viesse e batesse nele logo em seguida, provocando um grave acidente. É muito importante sempre observar o local onde você vai parar o veículo. Uma pane mecânica, ela não escolhe o local e nem o momento, mas você como condutor tem a obrigação de estar sempre atento aos fluxos de veículo e observar principalmente um local seguro para você estar fazendo a sua parada. Já no segundo vídeo,
nós observamos a forma correta do condutor. Nós observamos também que ele, ao parar o veículo da forma correta em local seguro, não parou o trânsito e não gerou nenhum tipo de acidente. Conduta em caso de acidente. Sinalização. Utilize o triângulo de segurança para alertar outros veículos. A sinalização ela é muito importante em caso de acidente, pois ela vai fazer com que os condutores de veículos que estejam vindo observe e diminua a velocidade, a fim de evitar novos acidentes. Contatos. Ligue para a polícia e os serviços de emergência imediatamente assim que você presenciar um acidente ou até mesmo passar por uma situação dessa. Primeiro socorro. Verifique se há vítimas e preste os primeiros socorros se possível. É muito importante você verificar se há vítima. Se possível, você prestar os primeiros socorros. Mas o mais importante nessa situação é você ligar para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro ou para os serviços de emergência. Documentação. Anote as informações dos envolvidos e tire fotos do local do acidente. E transmita essa informação para as autoridades para que seja dado, então, continuidade no atendimento e na identificação das pessoas envolvidas no acidente. Manobras de desvio. Aprenda a executar manobras rápidas para evitar colisões sem perder o controle do veículo. É fundamental que você esteja atento ao trânsito. Assim que identificar um possível acidente, com calma, você vai manobrar o seu veículo de forma segura, a fim de estar evitando a colisão. Identifique os sinais que indicam a necessidade de uma manobra de desvio. Mantenha-se sempre atento no trânsito. Ao identificar uma ultrapassagem irregular, identificar um motorista que não cumpre com as leis de trânsito, é fundamental que você esteja atento para fazer uma manobra de desvio a qualquer momento. Desenvolva a técnica de direção evasiva em situações de emergência. Esteja sempre atento. Quando necessário, faça uma direção evitando o acidente. Agora nós vamos ver um vídeo onde um condutor executou todas essas técnicas e evitou um acidente. Você está indo tranquilo para o seu trabalho, na sua avenida, na rua, na estrada, quando repentinamente uma criança sai de trás de um carro correndo no seu caminho, ou um carro cruza a sua preferencial do nada, ou uma moto freia repentinamente na sua frente para fazer uma conversão proibida bem naquela hora que você foi olhar a estação do rádio. Em comum a esses três cenários, o pior e mais intenso teste de reflexo que pode acontecer para um motorista, uma frenagem com um desvio emergencial. Nesse momento, a sua vida e a vida daquele terceiro depende do seu reflexo e da sua habilidade para evitar uma tragédia. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo de como fazer um desvio emergencial e também os erros que você deve evitar cometer para aumentar as suas chances de sucesso, tanto na teoria quanto na prática. O resumo é o seguinte: o desvio emergencial é feito de 3 etapas: a reação e a frenagem, o desvio em si e o controle do pêndulo. Agora a gente vai explicar em detalhes cada uma delas. Existe um intervalo de reação entre o momento que o motorista vê o perigo, ele tira o pé do acelerador e finalmente pisa no freio. Esse intervalo de reação e a forma como ele vai executar a frenagem são os 2 pontos críticos. Tudo que vem depois são desdobramentos disso, incluindo a forma e a gravidade do acidente caso ele não consiga fazer esse desvio a tempo. Preste muita atenção nisso.
Diversos estudos apontam que o tempo de reação típico de frenagem de um motorista comum varia entre 7 décimos a 2 segundos quando ele vê um imprevisto. Parece uma diferença pequena esse 1,3 segundos, né? Mas olha só, a 80 km por hora isso significa que o primeiro motorista, o que reagiu mais rápido, vai ter percorrido 15 metros ou a distância de 3 carros grandes até ele reagir e encostar o pé no freio. O cara que levou 2 segundos, nada menos do que 45 metros. Essa distância toda entre o primeiro cone e o último cone sem nenhuma reação. E não é só o tempo de reação. Como a gente viu naquele teste de frenagem emergencial, uma frenagem mal feita pode consumir até o dobro da distância. No caso do teste que a gente fez, 40 metros contra 20 metros de uma frenagem bem feita. O vídeo está nesse link aí do canto superior direito da tela, mas o resumo da ópera é que uma frenagem bem feita envolve muito mais força do que a gente imagina, especialmente se o seu carro tem freios ABS. Aí realmente você pode utilizar toda a força da perna, que é o jeito que na média vai oferecer o melhor desempenho. Quando você não tem ABS, especialmente com piso molhado, o desafio é você conseguir modular, mas ainda assim o erro típico é ainda o pessoal usar força de menos na frenagem. Mas hoje a gente está falando de um desvio emergencial. Isso significa que em algum momento da frenagem o motorista percebeu que não vai conseguir zerar a velocidade a tempo e ele vai precisar fazer um desvio. E aí o que acontece é que o tempo de reação e a frenagem são críticos, como eu falei. Se o motorista reagiu rápido e freou bem, o desvio vai ser bem mais simples. Agora, se ele demorou para reagir e freou mal, aí o desvio vai ser bem mais dramático. O segundo momento é o desvio, literalmente a puxada ao volante. Aqui o objetivo é evitar a todo custo atropelamento ou acidente, então é uma manobra ao volante muito seca e quase instintiva. Agora, existem alguns macetes que você pode usar para fazer essa manobra de uma forma muito mais eficaz. Primeira coisa, postura correta ao volante sempre, tanto a posição das mãos, que deve ser a famosa 15:3, com os polegares encaixados aqui na junção com os raios, quanto os braços semiflexionados são essenciais para você ter o melhor controle do carro. E vale dizer que essa posição não vale só para autódromo e piloto profissional, não. Vale para você dirigindo todo dia na cidade e na estrada, porque além de mais eficaz, essa posição de direção cansa menos os seus ombros. Segundo ponto é que no desvio emergencial você vai usar o máximo da capacidade de tração dos pneus. E para eles oferecer esse máximo, não basta só o pneu estar em ótimas condições, ele também precisa estar com a calibragem correta. Com menos ar do que o ideal, o pneu vai torcer muito mais e nas curvas ele vai embarrigar mais, vai oferecer uma performance pior, além de aumentar muito o risco de formação de bolhas e o consumo também aumenta bastante. É por isso que a gente insiste tanto que você calibre os pneus toda semana, no máximo a cada 15 dias. Por fim, uma pergunta muito importante. Na hora de fazer o desvio, dessa puxada para desviar do acidente, do obstáculo, eu devo ou não aliviar o pedal de freio? Em carros sem ABS ou em carros com sistemas mais rudimentares de ABS, sim, você precisa aliviar o pedal do freio para conseguir fazer esse desvio da forma mais eficaz. O que acontece é que você já está consumindo quase toda a capacidade de tração dos pneus na frenagem, de comprido, na longitudinal. E se você tentar virar o volante com a pressão do pedal do freio lá embaixo, a tendência é dele seguir em linha reta. Agora em carros de produção mais recente, com ABS de última geração, de 4 canais, sistema chamado EBD, que distribui a força de frenagem entre as rodas, sim, você consegue fazer esse desvio emergencial mantendo a pressão do pedal de freio. O que acontece é que nesses sistemas mais modernos, o próprio carro vai automaticamente distribuir a força de frenagem em cada uma das pinças, de cada um dos cantos das rodas, para conseguir permitir que você não só freie, mas também consiga fazer esse desvio sem embarrigar a trajetória. Para conseguir fazer aquele desvio emergencial de uma vez só, o motorista fez aquela puxada no volante, fez aquele desvio super rápido, e é esse o momento em que a física cobra com juros a sua conta. Esse movimento brusco que o motorista fez para desviar do objeto causa uma transferência de carga diagonal brutal, e essa inércia gerada desafia muito o motorista na hora que ele vai corrigir e tentar botar o carro em prumo novamente. Se por um lado fazer o desvio do objeto é algo quase instintivo que qualquer motorista com reflexos em dia consegue fazer, por outro lado, controlar o pêndulo que vem na sequência exige experiência e frieza. É muito normal o motorista conseguir desviar do objeto no primeiro instante, mas perder o controle do veículo logo depois, porque ele não espera essa ação da física, essa inércia toda que resulta nesse pêndulo. Então vamos lá, vamos sair um pouquinho mais lançado aqui dessa curva para chegar ali a mais ou menos uns 80, né? Vamos começar um pouquinho mais baixo
mas vocês já vão ver que na hora que eu for puxar para a direita de novo, vai ter uma reação que eu vou precisar fazer no volante. Ó, vamos lá. Puxei para a esquerda, para a direita. Ó, você viu que foi quase instintivo? Na hora que eu puxei para a direita o volante, eu precisei lançar ele para a esquerda de novo. Por quê? Para controlar essa saída de traseira. Agora eu não vou ter essa reação corretiva para vocês verem o que acontece. Então vamos lá, sem uma reação corretiva decente aqui. Ui! É exatamente isso que acontece. É até esquisito a sensação de você ter que travar o cérebro, porque quando você está acostumado a ter essa reação corretiva, você faz isso de forma instintiva. Eu tive que me controlar para segurar o volante na posição errada, mas vocês viram o quão rápido as coisas acontecem. E aí talvez por algum momento você pense que aquela reação estranha do carro aconteceu porque eu estava vindo rápido demais, né? Então dessa vez a gente vai carregar mais velocidade. Eu vou entrar aí na média nos 90, talvez um pouco até mais do que isso. Só que eu vou fazer a reação corretiva correta e vocês vão ver que o carro vai manter a trajetória mesmo com um pouquinho de dança do volante. Agora eu estava 90 e um pouco mais de 90 eu consegui. Vocês viram que foi preciso fazer um contra-esterço, né? Voltar bem o volante para evitar que a traseira escorregasse em demasia, que foi o que aconteceu na passagem anterior. Mas tudo em casa. Mas a gente não pode se esquecer que o principal fator no desvio de emergência é você ter uma reação de frenagem rápida. Porque se você tiver uma reação de frenagem rápida, significa que a sua velocidade no desvio vai ser menor. Então se a gente entrar aqui a 70 por hora e fizer o desvio, vocês vão ver o quão mamão com açúcar que é. Um ponto importante, pessoal, é que a tecnologia ajudou muito nessa questão de situações de emergência, né? Mesmo o controle de estabilidade, ele já vai atuar de uma forma muito específica nas pinças de freio para você não ter essa saída de traseira. Então, com o controle de estabilidade, especialmente esses de última geração, você consegue fazer um desvio radical desses e o carro se comporta como se estivesse em trilhos, né? Ele não vai dobrar a física, não vai fazer nenhum milagre, mas vai te dispensar de fazer essas reações corretivas mais dramáticas. E outra coisa que a tecnologia tem trazido aí são esses recursos semi-autônomos, né? Por meio de radares, de câmeras, frenagens emergenciais, até mesmo sistemas que atuam no sistema de direção para te ajudar. Lógico que a gente está falando de sistemas reativos ainda, pessoal. Nada substitui um motorista bem atento e cauteloso que vai evitar o próprio acontecimento dessa situação, ainda que possa acontecer imprevistos completos. E aí, falando de imprevistos, é lógico, gente, a gente tem aqui um cenário que é artificial, né? A gente sabe exatamente o que eu vou desviar, eu sei exatamente a manobra que eu vou ter que fazer e o objeto que eu vou desviar está aqui paradinho, imóvel, né? Agora, mundo real, nada disso acontece, né? A gente vai ter um cachorro, uma criança que vai atravessar em movimento do nada, você vai estar com a cabeça em outro lugar e aí você vai ter esse teste de reflexo muito exigente. Então, por isso mesmo, pessoal, esteja pronto para essa situação da melhor maneira possível. O que é estar pronto? Não é, evidentemente, ficar pensando nessa possibilidade o tempo inteiro, mas é você estar dirigindo com a posição de direção correta, com os braços semiflexionados, como a gente mostrou, você manter a pressão dos pneus muito bem calibrados para você ter a melhor performance dele numa situação de emergência e, claro, você está aí muito atento ao que está acontecendo em volta e o principal, pessoal, evitar distrações. Como eu falei no começo do vídeo e reforço o recado, depois que o smartphone entrou na vida da gente, a gente está se distraindo muito ao volante. Então, a distração, sem dúvida, é o principal contribuinte para situações de emergência como essa. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e a gente se encontra numa próxima. Valeu, um abraço. Como podemos observar no vídeo anterior, o motorista estava atento a todos os sinais de trânsito. Ao perceber a necessidade de uma manobra evasiva, ele fez com segurança, evitando comunicação com o serviço de emergência. Informação clara. Forneça informações precisas sobre a localização do acidente, o tipo de veículo, o número de pessoas envolvidas e a gravidade dos ferimentos. Quando você presenciar um acidente, é fundamental que você forneça informações claras e objetivas,
porque isso vai direcionar o socorro das vítimas. Números de emergência. Mantenha números de emergências como SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190, Defesa Civil 199 à mão e saiba como acessá-los rapidamente em caso de necessidade. Manter a calma. É essencial manter a calma. É essencial permanecer calmo durante a ligação para comunicar com clareza e eficiência. Mantenha a calma, pois a sua calma vai ser... Mantenha a calma a comunicar um acidente. Fale com clareza e eficiência. Seja objetivo para que os serviços de emergência possam prestar o socorro da forma correta e o mais rápido possível.